Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para estudarmos juntos as nossas lições da nossa escola bíblica dominical. E nesta feita nós estaremos estudando aqui nossa revista da editora Betel, numa série de 13 lições. Estamos iniciando esta primeira lição e que irá tratar sobre o Evangelho de João, que tem como título da revista Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E hoje nós vamos falar sobre João, o discípulo amado de Cristo. Lição essas que são comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira. Nessa primeira lição aqui, nós vamos falar sobre o temperamento forte de alguns discípulos, temperamento explosivo, e foram essas pessoas que o Senhor Jesus chamou para levar avante o evangelho do reino. E vamos entender aqui que Jesus é o maior investidor da história, chamando pessoas cheias de defeitos, imperfeições e promovendo sobre elas a transformação. Antes de nós continuarmos, quero pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, para que elas tenham também o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua inscrição, o seu like, seu compartilhamento também é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso canal ele tem relevância. Lembrando sempre que o nosso intuito é falar sobre educação cristã. Se de repente você tem algum tema que você gostaria que viéssemos abordar, deixa aí nos comentários e nós com certeza vamos estar preparando todo esse material para que possa chegar a você. Amém? Então vamos lá, João, o discípulo amado de Cristo, lição de número 1. Nós vamos ler aqui os objetivos desta lição. Saber que seguir Jesus gera transformação de caráter, ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus e reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. O nosso texto de referência está em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, que diz assim: E adiantando-se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7, que diz: Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então vamos entrar aqui na lição, lendo primeiramente a introdução, que diz: Nesta lição estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Descrito como o discípulo amado, João viveu até a avançada idade, depois de receber de Deus a revelação do livro de Apocalipse. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. A gente vai ver a história, então, dentre essas 13 lições, dos escritos do apóstolo João, e nós vamos ver que existe uma diferença entre esse livro e os livros sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, porque enquanto os 3 primeiros procuram narrar acerca do ministério de Cristo Jesus, nós vamos ver que o apóstolo João procura destacá-lo como o Filho de Deus, trazendo revelações profundas sobre o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Ele fala sobre a encarnação
de Cristo. Então perceba, não é a reencarnação, né? Pois a Bíblia mesmo diz em Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso seguir a juízo e não voltar a essa terra. Mas nós estamos falando de um assunto a qual João, ele no seu primeiro capítulo, ele fala sobre a encarnação, um mistério que não existe teólogo, eu costumo dizer, capaz de explicar, pois como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe, como homem, ele tinha mãe e não tinha pai, sendo 100% Deus e 100% homem também. Mas hoje nós vamos destacar aqui a escolha de alguns discípulos e a transformação desses discípulos. Então aqui vai dizer que o jovem João, filho de Zebedeu. Então, os filhos de Zebedeu, eles eram João e o seu irmão Tiago, está inserido lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 21. O texto diz primeiramente que esses dois jovens, eles eram impetuosos. Então, eu quero ler aqui um trecho aqui da revista aqui, do comentário do bispo Abner Ferreira, que diz assim, ó: em alguns momentos ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando da estadia de Jesus numa aldeia de samaritanos foi recusada. Lucas capítulo de número 9, versículo 53, e o versículo, pode ler até o versículo 56. João e Tiago logo disseram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? O mestre, no entanto, os advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno. Então, primeiramente, entender que essa palavra aí, impetuoso, significa, é uma pessoa que age sobre o impulso do momento. Uma pessoa de um temperamento forte, como eu disse, uma pessoa de um temperamento explosivo que age sem pensar. Então, primeira coisa que nós devemos entender aqui, que nesse texto eles agiram de forma impulsiva, explosiva. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele segue uma viagem e ele passa por Samaria, e procurando uma estadia junto ali com os filhos de Zebedeu, ninguém queria dar para ele estadia, por se tratar que ele estava em Samaria e sendo ele judeu. Nós já vamos explicar qual era o motivo. Mas em função disto, a Bíblia nos fala que João e Tiago, eles olharam e disseram assim: Senhor, ninguém quer lhe dar estadia. O Senhor quer que façamos como Elias? O Senhor quer que nós façamos uma oração e venhamos pedir para que Deus venha mandar fogo do céu e venha consumir com todos os samaritanos? Então, esse era o temperamento tanto de Tiago, de João, quando começaram a andar com Jesus. Jesus, com muito amor, os repreendeu, dizendo: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para promover a salvação sobre a vida do homem. Por que que eles negaram a estadia a Jesus? Isto é um assunto, se você quiser anotar para você depois ler, você vai encontrar, e o bispo Abner Ferreira deixa na revista aqui, tá, esta referência, está lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24, você pode ler todo o capítulo 17. Nós vamos entender que nos dias de Roboão, após a morte de Salomão, houve uma divisão, a Bíblia fala, no reino, e a palavra do Senhor vai dizer que as duas tribos do sul, né, Judá e Benjamim, ficaram pelo governo de Roboão. As demais 10 ficaram com Jeroboão. Jeroboão colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e um em Dan, para que as pessoas não viessem descer a Jerusalém para adorar a Deus. E com isso a gente entende que, principalmente o reino do norte,
ele se tornou um reino idólatra e se afastou de uma forma terrível da presença de Deus. É tão verdade isso que nós vemos que, se você for analisar a história, em uma outra oportunidade podemos falar sobre isso, os piores reis foram os reis que estiveram no reino do norte, Israel, onde Deus levantou inúmeros profetas para, através da palavra profética, viessem se levantar contra esses homens, contra esses reis, dizendo a eles a necessidade que haveria de arrependimento. Então nós entendemos que o juízo de Deus sobre o reino do norte, Israel, que é o assunto que nós estamos aqui falando, Samaria, em 722, antes de Cristo, a Assíria, ela invadiu a cidade de Samaria, e a Bíblia nos fala que a Síria havia repovoado Samaria depois da queda do reino de Israel. Então nós entendemos que houve massacres, houve assassinatos, nós entendemos que houve com certeza estupros, houve casamentos forçados, e por isso a gente entende que havia um problema entre Samaria e Israel. Israel sempre foi um povo sistemático e tinha Samaria como um povo de uma raça mística, de uma religião profana. E automaticamente os samaritanos também não se comunicavam com Israel. Havia uma divisão gigantesca, havia um ódio de um povo para com outro povo. E é por isso que nós entendemos que lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, o próprio Senhor Jesus Cristo se viu necessário de passar por Samaria, justamente para quebrar essa barreira, para pôr por terra este protocolo. Então é em função disto que João e o seu irmão Tiago tiveram essa atitude de querer fazer uma oração para que Deus viesse destruir os samaritanos. Mas nós vemos que Jesus deixou um exemplo ali de que ele não veio para destruir o homem, mas veio para promover a salvação sobre o homem. Continuando aqui, no 1:2 vai dizer que eles tinham o nome de filhos do trovão, Então diz aí, ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos de trovão. O Senhor Jesus, então eu fico a entender que para eles receberem esse nome de filhos do trovão, eu compreendo que por onde eles passavam, e nós já tivemos esse exemplo, eles faziam uma grande tempestade. Aí o bispo Abner Ferreira diz aqui que, contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, nós vamos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo o seu caráter transformado. Então, nesse tópico aqui, 1:2, eu procuro dizer que Jesus foi o maior investidor da história. As pessoas nos dias atuais, isso ao longo de séculos, as pessoas elas investem diante daquilo que elas vê. Uma pessoa que se traja bem, uma pessoa que fala bem, então a pessoa é selecionada por aquilo que ela apresenta. Jesus, ele não olhou nada disso, muito pelo contrário, ele chamou inúmeros homens, cheio de imperfeições, e depois de mais de 2000 anos, ele continua chamando pessoas imperfeitas, e ele mesmo disse na sua palavra, que como os médicos não vieram para os sãos, mas vieram para os doentes, ele também veio para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam de arrependimento, para aqueles que precisam de uma transformação. Então nós temos um exemplo aqui de pessoas que Jesus investiu. Entre elas eu anotei algumas. Nós vamos ver Mateus, que era um cobrador de impostos e era odiado pela sociedade da época. Nós vemos Tomé, que era literalmente cético, ou seja, buscava provas concretas para suas convicções. E nós vemos Pedro, que era impulsivo demais. Entre eles também Tiago
e João. Porém, nós vemos que o próprio João, né, e eu vou ler algum texto aqui, vou pelo menos passar o texto aqui para vocês, né, ele tem esse encontro transformador diante da aproximação e diante da convivência pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Experiências essas, do qual ele mostra dentro do Evangelho que surtiu uma grande transformação na sua vida. Como, por exemplo, em João, capítulo de número 13, nós vamos encontrar no versículo 13, Jesus dizendo para eles: vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Então, se Jesus estava dizendo sobre essas coisas, Jesus estava dizendo para eles: vocês são servos, vocês me chamam de mestre, e eu sou, e vocês são servos. Então, a palavra servo, do original, ela vem de uma palavra chamada doulos, ou seja, escravo. Escravo não tem vontade própria, não faz o que quer, né? Tem que obedecer, tem que entrar pelo caminho. Então, nós entendemos que Jesus, ele lava os pés de todos os discípulos em João 13, e ele deixa claro uma coisa: mesmo eu sendo mestre e Senhor, mas eu estou lavando os pés de todos vocês para que vocês entendam que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, aquele que quiser ser o maior, que sirva os demais. Enfim, Jesus os chamou de servos. Eles não desistiram, eles continuaram caminhando e seguindo ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 15 do Evangelho de João, e o versículo 15, Jesus dizendo: já vos não chamarei servos. Muda por causa do convívio, por causa dessa experiência pessoal. Jesus diz: já vos não chamareis mais de servo. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E é interessante que quando nós chegamos lá no capítulo de número 20 e o versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer, naquele momento em que Jesus já ressurreto, já tinha ressuscitado dentre os mortos, e ele aparece para as mulheres, né, que foram ao sepulcro com o intuito de ver o seu corpo e ungir o seu corpo. Quando elas se deparam com Jesus ressuscitado, Jesus disse para ela no versículo 17, olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Você entende que eles não são mais servos e eles não são mais amigos. Jesus diz agora, mas vá para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então nós passamos a compreender justamente o que o bispo Abner Ferreira coloca aqui, ó. Contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, iremos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo o seu caráter transformado. Com todos eles aconteceram, e mesmo depois de 2000 anos, nós entendemos que o convívio com o nosso Senhor Jesus, ele traz essa mudança de servo para amigo, de amigo para irmão, irmão de Cristo e filho de Deus. Para nós encerrarmos aqui esta primeira parte, vai falar sobre o perigo de se achar superior, né? E a gente vai entender que Jesus os pegou por muitas das vezes debatendo acerca quem dentre nós é o maior, né? E Jesus sempre procurou trazer o exemplo e lições, né, de que nós não devemos viver nessa vida querendo ser maior que os outros, mas Jesus nos chamou para servirmos em amor. Então, olha o que diz aqui, ó. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder do seu nome, mas eles o proibiram de fazer isso porque não era um dos 12 discípulos. Marcos, capítulo 9 e o versículo de número 38. Então,
aí vai dizer aqui, essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que o advertiu dizendo para que não os proibisse. Jesus disse que quem não é contra ele é por ele. Marcos capítulo 9, versículo 39 e 40. Então é importante nós entendermos o perigo de se achar superior. Precisamos entender que existem pessoas que se incomodam com pessoas que Deus usa, e nós não podemos ter esse tipo de visão. Nós devemos glorificar a Deus pelo fato de que Deus tem levantado pessoas para fazer a sua obra. Entenda que quando o apóstolo Paulo ele começou, você vai ver no livro de Atos que o nome de Barnabé ele vinha primeiro que o nome de Paulo. Mas quando o apóstolo Paulo, por causa da sua sabedoria, ele começou a se destacar, ele começou a crescer em meio à teologia que ele ensinava, o nome de Paulo começou a estar na frente do nome de Barnabé. E nem por isso Barnabé se levantou contra ele. Então, se existem pessoas que talvez têm menos tempo de fé do que nós, e Deus começou a levantar com graça, com poder, com conhecimento, para pregar o Evangelho, que nós não venhamos nos entristecer, mas que venhamos nos alegrar e venhamos glorificar a Deus, pois o intuito de Deus é que a cada dia venha levantar vidas de uma forma especial, para que o Evangelho de Cristo ele continue sendo propagado. Assim nós terminamos essa primeira parte da nossa lição. Deus abençoe.